Bora, não, bora o início logo daqui, né? Você consegue dar de toque? Cadê? Vou travar aqui em cima primeiro. E depois aqui uma maiorzinha aqui embaixo. Aí você vai fazer isso aqui. Eu esperava pior, viu? Trava onde? Isso Aqui em cima. Trava aqui e aí tira. Isso. Só sai na chave, é? Às vezes acontece de prender isso aqui, tá vendo? Ele puxou demais. Geralmente eu uso uma ferramentinha pra puxar. Vai isso aqui pra poder puxar pra baixo. Tá bom? Então isso Na verdade empurrou demais pra cima, Então a tá fresa- vendo? Ela entendi. passou o pico onde deveria passar, não pode passar desse pico. Mas Isso aqui se chama tupia. Né? Isso aqui é o bico segura a fresa. Entendeu? Normalmente o arroxo vem aqui pra ela. Isso, geralmente você não pode passar daqui de cima. Se passou daqui em cima, acontece isso daí. Ela travar Tem que ali. ficar no limite. Vamos colocar aqui, quando você colocar e encaixar, você vai sentir que ela vai dar uma travadinha, tá bom. Entendeu? Nem muito pra dentro nem pra fora. E outra coisa, você não vai colocar ela direto lá, você vai colocar ela aqui, ó. Aí você vem e faz o processo de encaixar ela normalmente. Aí você tem que segurar mesmo, senão ela gira, né? Segura. Mas aqui não... Até de mão já deu uma roxa aqui. Então, mas aí o certo é arrochar isso aqui com isso aqui, ó. Entendi. A ferramenta. entendeu? Entendi. Pra ela não Tem sair. ferramenta para poder fazer o uso dela. Tem que usar essa ferramenta para travar. Porque se travar fraco, né, não travar direito, ela vai soltar. Beleza. Entendeu? Esse é o primeiro passo, montagem da fresa. Que tipo de fresa que você vai usar, dependendo do que você vai fazer. Pronto, agora tudo cadê mais. as fresas aí? Tá dentro do saquinho. Será que tá aí? Fácil? Tá não. Pronto. Essa fresa aqui, como é que eu vou saber qual é a fresa? Essa é a topo reto, geralmente é usada para madeira, acrílico e afim. Vê se localiza. Deixa eu ver, depois eu me mostro das fresas, vai. As outras fresas eu não sei o nome, eu falei, eu tô Não. aprendendo essa máquina. Tá? Geralmente eu pego o material e coloco ele preso de alguma forma na mesa. Pra Eu não- posso pra- prender- pra não machucar. não ter trepidação. Então o que eu faço? Pego aqui, por exemplo, vou pegar mais ou menos ao centro dele. Né? Não posso pegar cantos, porque se eu pegar só os cantos, o que vai acontecer? A máquina ela vai pegar os cantos e vai me atrapalhar. Se eu quiser pegar os 4 cantos, eu tenho que usar o meio. Sempre tem que ter um ponto livre para eu poder começar em algum canto. No maquinário você só escolhe dessa forma. Então eu vou colocar esse aqui para poder subir um pouquinho. Vou travar aqui, ó. E vou meio que alinhar esse cara aqui, tá vendo? Mas é que não tem fúria não. Só alinhei, tá vendo? Aí eu vou fazer o processo de travar. Entendi. Ah, pra ter, você usa só um furo pra dar liberdade, entendi. Entendeu? Aí eu travei, já tá. Basicamente tá bem preso, só que eu tenho que prender com mais um. Né? Dá pra prender só 2. Aí eu vou prender mais um aqui em cima. Podia prender aqui no canto? Podia, mas eu gosto de prender mais ao centro. Vou fazer o mesmo processo. Vou alinhar aqui. Aqui eu vou dar uma apertada aqui até chegar a encostar. Encostou. Vou continuar apertando esse aqui um pouco mais. E vou girar o material. Enquanto eu giro aqui, eu consigo dar o aperto para travar o material. Tenta tirar ele daqui. Não sai, tá bem travado. Aí eu vou escolher no software o que eu quero fazer com esse material, onde que eu quero começar nele, fazendo as medidas do material. Por que eu coloquei outro embaixo? Para não estragar minha mesa. Posso comprar um MDF de 5mm, 3mm, 3mm para deixar embaixo para não estragar minha mesa. Posso usar isso aqui o tempo todo. Ou eu posso perfurar com aquelas brocas que vem, que tem uns parafusos com broca que ele perfura madeira para poder travar madeira na madeira. Beleza. Ô Cris, agora sobre a questão da máquina, aqui o motor, né? Tá ligado aqui, isso aqui fica solto mesmo, né? Você falou. Aqui é a parte do ventilador, né? O exaustor, né? Tem que deixar ligado. Aqui, Cris, ela tem que ficar no máximo. Sempre deixa no máximo. Essa aqui é a fresa, a velocidade da Com fresa. sua segurança, enquanto eu estava trabalhando aqui, esse botão fica pressionado. Quando esse botão está pressionado, o comando não liga. Ele manda o comando, mas não liga. Se esse botão estiver desligado, a fresa tampa. Jamais chegue perto com o dedo da fresa, porque se
você chegar perto com o dedo da fresa, a fresa tem ponta suficiente Então, pra te machucar. então quando... E a lateral corta muito. Tira o dedo aí, rapidinho. Não toque só, espera, Ah, então se eu desligar aqui, aí é um sistema de segurança. ela não vai de jeito nenhum. Não trava no espinho, para poder parar. Beleza. O Cris, então aqui é a questão da O painel movimentação. de controle, ele trabalha com várias funções que você pode mudar até para português se você achar interessante. Tá. Você tem que colocar ali no painel, né? As configurações, a linha de configuração de linguagem, o idioma, se você quiser português, você pode colocar. Poucas de vai usar, que é tudo pelo software, né? Então, pouca coisa você vai usar aqui. Coloquei português, volta, já tá tudo em português. Pai do Wi-Fi todo mundo usa ainda. Aqui é a movimentação. Aqui é a movimentação, você vai mover 1 milímetro de cada vez. Não pode Vai mais. mover 10 milímetros de cada vez. E vai aumentando. E aquela velocidade aqui, o quê? E aqui é a velocidade que você vai se movimentar. O barulho muda. Qual a diferença então? Com menos velocidade, mais devagar. E aqueles 10. Movimentar. Ah, e esses 10 milímetros é o quê? Não é mesmo? Quantos milímetros está se movimentando? Ah, entendi. A quantidade que vou movimentar. Você vai movimentar 10 milímetros, beleza. Eu vou baixar o speed para chegar lá no material. Vou baixar. Está muito lento. Vou aumentar a velocidade para baixar mais rápido. Entendi. Estou baixando. Aí eu estou chegando perto do material. Encostou. Só que o que vai acontecer? Eu não posso encostar 100%. Eu tenho que levantar só um pouquinho. Tá bom? Eu não estou no ponto que eu quero ainda. Aí eu quero 1 milímetro, eu vou pro lado. Ó, tá raspando, tá vendo? Agora eu desmarquei. O que eu tenho que ver é se a fresa vai ficar raspando em cima do material. Não pode raspar em cima do material. Aí eu vou marcar meu ponto. Olha o risco que eu fiz no material, tá vendo? É. Consegue ver o risco? Tô vendo. Porque eu tava com a fresa raspando aqui. Eu levantei a fresa, agora eu consigo mexer. Agora eu vou baixar a fresa pelo menos um pouco. Eu vou baixar a fresa aqui, ó. Aí tu vai. E agora? Tô baixando milímetro por milímetro. Por exemplo, você pescar. Ó, tem folga aqui ainda, tá vendo? É. Você tem que encostar. Quando eu encosto o material, se eu quiser ligar o speeder, por exemplo, quando eu encosto no material, você escuta um barulho diferente, ó. Eu peguei o material, tá? E é isso que é o objetivo, né? Eu tenho que fazer uma marcação para saber onde eu vou começar, porque eu nunca vou trabalhar com a moldura do material. Raramente eu vou fazer isso. E se eu for trabalhar, é só lixar em algum lugar e não cortar aquela desbaixo, né? Então eu tenho que marcar algum ponto. Aí você fala, eu tenho que marcar esse ponto aqui como principal. A peça tem 13 por... Primeira coisa, ele recebe a coisa é foto, né? Só foto, né? Não, só vetor. É vetor, é só vetor. É o Aspire. No Aspire você vai criar um arquivo, chamar Aspire Vector ou Vetric, né? Que o pessoal conhece, que é o sistema de vetorização. Você vai colocar denominado aqui um lado que você vai trabalhar. Certo. Aqui você vai trabalhar os milímetros do material, que é 140 por 140 em milímetros, lembrando disso. Aí ele já vai criar uma área aqui para você trabalhar. Você vai falar para ele quantos milímetros tem esse material que você está trabalhando. Por exemplo, esses daí deve ser de 5 milímetros, se eu não me engano. E aqui você escolhe entre milímetros e polegadas, eu sempre trabalho em milímetros, é mais fácil para mim. É importante que eles tenham aquela ferramenta que você tem ou ela vem dela? Aquela negocinho. Um paquímetro é necessário pra caramba. Paquímetro. Paquímetro. É. Ele vai medir em milímetros os detalhes. A base de superfície é sempre pela superfície do material para não estragar suas peças aqui na base. Aqui o canto você vai trabalhar ou canto superior, inferior ou centralizado se você souber onde fica o centro. Se você não souber, não adianta nada. Entendeu? A máquina não entende o que você sabe onde no deslocamento de global. Vai dar o deslocamento base de acordo com o que você denomina. Você falou para ela que esse canto é canto, ela vai entender que isso aqui é canto. Se você falar para ela que aqui no meio é canto, ela vai entender que é canto. Não, entendi. Aonde eu paro a fresa... Ela vai entender que é. Por exemplo, se eu nesse caso que eu parei ali... Como é que eu tá? No canto de cima. No canto de baixo. Tá no canto de cima. Porque o da máquina tá de frente para lá, né? Ah, tá. E, é verdade. Eu vou ter que considerar sempre a frente. Então, entendi. então, eu tô no fundo da máquina, tá? Eu vou considerar a frente dela
Então ele tá no canto de cima esquerdo. Exatamente. Então eu tenho que selecionar o canto de cima esquerdo. Eu tenho que falar para a máquina que é esse o canto. Se eu parei aqui, é esse aqui. É porque a gente também. tá invertida a tela, né? Se eu inverter, é isso assim. Se eu tivesse de frente com a máquina, tá bom. Aí aqui você só dá um ok só, né? Ok. Ele já vai criar, já vem para a área de criação. Por exemplo, se eu for criar um círculo. Aí eu vou escolher um canto aqui do material. Eu sei que tem um H aqui no meio recortado. Então eu vou pegar um cantinho, bem no cantinho mesmo, na parte de baixo aqui, para ver se eu consigo fazer um círculo. Quando eu seleciono para criar o círculo, ele já deixa eu criar os milímetros desse círculo também, ó. Aí, no Aqui caso... já tem 20 milímetros do círculo e aqui mais ou menos dentro do X e Y está informando onde ele está. Então beleza, já criei, tá bom. Posso movimentar ele com apenas 2 cliques. 2 cliques no material, já consigo mover ele. Aí eu vou deixar bem no cantinho aqui, entendeu? Então tá marcado para começar lá em cima, porém eu vou fazer uma gravação aqui embaixo, um corte aqui embaixo, né? Vou para percurso para entender qual que é o percurso que ele vai fazer, porque cada coisa que tem aqui dentro, cada linha conectada aqui dentro é um percurso. Tem que lembrar que se eu colocar um círculo é um percurso, se eu colocar uma escrita é outro percurso. Cada letra é um percurso diferente. Eu posso escolher cortar essa letra ou gravar essa letra, é diferente, né? Quando eu seleciono o tipo de percurso, eu quero cortar o material, seleciono o percurso de corte, aqui na linha de comunicação. Lembrando que eu estou definindo a partir do ponto inicial, sendo aqui em cima, né? Lembrando que o material aqui está falando que tem um total de 5 milímetros no material, tá vendo? Tô vendo. Vou clicar aqui para desbastar, fazer a parte de recorte. Aqui eu vou deixar zerado mesmo, não tem problema. Aqui eu vou manter do jeito que está, que é o tamanho do material que eu quero, entendeu? E aqui eu vou escolher o número de passadas que eu vou editar com a ferramenta que eu vou selecionar. A minha ferramenta, ela é de 2.8. Eu tenho uma ferramenta de 3 que é muito parecida. Topo raso 3, então vou usar topo raso 3. Que é a sua que tá aí. A minha ferramenta é de 2.8 que vem com a máquina. Se não me engano, 2.8 ou 2.6. Aqui tá aí agora qual? Aqui tá selecionada. Na máquina é 2.8 e 2.6. Aqui tá no computador é de 3, é similar, não tem problema. Pode deixar ela selecionada. Entendeu? Não tem problema selecionar esse modelo. Peraí, agora vem cá. Esse tanto de ferramenta que tem aí? Todos os tipos de ferramenta que a máquina pode possuir. Você pode comprar depois. Serve para outras coisas. Entendi. Então, no caso, com a que eu tô lá agora, essa fresa de... Ela é só para corte e recorte base, desbaste e afins. Desbaste quer dizer o quê, velho? É desgastar. Sabe a Drina, que faz gravação em aliança? Sei. Ela não desbasta o material, o teco da aliança. É o mesmo processo, é desbaste. Entendeu? É como se fosse uma gravação. Embaixo eu elevo. Como se fosse uma Drina. Entendi. Selecionei a ferramenta. Volta só ali na ferramenta, por favor, Cris. Peraí. Na ferramenta. Então, assim, nas outras fresas, eu vou usar determinadas ferramentas que estão nesse software. Depende do que você vai fazer. Entendi. Porque você tem a ferramenta de ponta esférica, você tem a ferramenta V-Bit para poder cava Tem de também, material, né? você tem ferramenta... A que mais você usa aqui tá aí. No momento para corte. Para corte. Porque a V-Bit geralmente é usada para cava de... Imagina você vai fazer aquele canto bonitinho que fica em volta da tábua de carne. É a V-Bit. Entendi. Mas não dá para mim me aprofundar em ferramentas com você. Eu não sei. Não, cheguei nesse entendi. ponto Não, ainda. entendi. Você vai ter que estudar cada um. É porque, na verdade, E praticar. você tem que entender que eu estou estudando para poder ensinar. É. É diferente de estudar para mim. Para mim, eu sei. Se eu for tentar te explicar do meu jeito, vai ficar horrível. Não vou dizer, não vai entender nada, ninguém vai entender. Entendeu? Para mim, eu sei para que servem as ferramentas. Para você explicar para alguém como usufruir dessa ferramenta, você tem que saber o motivo de cada uma. Entendi. Então, eu seleciono essa ferramenta de corte, que é a que mais me interessou agora, e vou fazer a verificação de passadas. Quantas passadas que eu vou fazer? Eu vou cortar esse negócio com, sei lá, 3 passadas. Pela tua experiência com as passadas. Aí ele vai cortar com 1.7. Eu vou forçar demais. É 1 milímetro, 1.7 de afundada, assim. Geralmente o recomendado é 0.7 no máximo. Entendi. Então eu vou aumentar o número de passadas. Até 0.7. Aí ele vai diminuir. Aí bateu 0.7, ele aumenta o número de passadas e melhora a quantidade de milímetros, tá vendo? Entendi. Com 0.7 eu posso trabalhar. E esse que a gente tá aí, esse acrílica de quanto? Nesse material. Esse aqui, não, você não entendeu. Aqui é quanto que ele vai afundar a cada vez que ele passar o percurso. Entendi. Entendeu? Quanto que ele vai afundar. Aí eu vou afundar o material, tipo,
7 passadas, eu vou fundar 0,7 milímetros, tá vendo? Certo, agora me diz uma coisa, qual é o ideal, depende do material? Depende do material. Se o material for muito duro, é 0,5. Se for muito fraco, Então, recomendado 0,5 para material mais delicado. Material mais molinho, eu posso trabalhar até 1 milímetro se eu quiser. 1, 2, entendeu? ele vai afundar para depois começar a... É, que primeiro ele faz o quê? Você viu que ele, quando fez o barulho que eu encostei a fresa? Sim. Eu afundei meio milímetro. Entendeu? Eu não Ele afundei 1 milímetro, eu afundei meio milímetro. Ele afunda para depois começar a fazer o corte. Entendeu? 0,10. Entendi. Então, geralmente você usa 0,7 para quando é Pra acrílico, né? dependendo do material. Às vezes tem um acrílico que eu recomendado é fazer. Tem um acrílico que é mais duro, é recomendado 0,5. O acrílico é mais duro, faz 0,5. Ele é muito profundo, alguma coisa muito grosso. Tem que ir testando devagarzinho. Aí vou adicionei as passadas. Pronto, tá selecionado as passadas. Botou 7, né? É. Aí aqui eu não preciso fazer mais nada. Só vou trabalhar criando o cálculo. Ele vai falar que o material vai furar. Que essa é a minha intenção. Eu quero perfurar o material. Se não fosse a minha intenção, eu falo, tem alguma coisa errada. Programei alguma coisa que eu não queria. Ele cria o percurso e forma um 3D para você. E se eu der um play no percurso, ele passa a ferramenta e mostra que furou. Então vazou do outro lado. Se realmente o seu material tiver 5 milímetros, ele vai vazar do outro lado. Se realmente o material não tiver 5 milímetros, ele não vai vazar do outro lado. Entendeu? Esse acrílico é de quanto mesmo? Eu acho que é de 5. Aí eu vou selecionar o percurso que eu quero salvar. Eu vou fazer o esquema de exportar o material, só que eu tenho que criar um G-Code. Aqui tem uma série de pós-processadores. Tá? O pós-processador que eu uso se chama G-Code MM. Então você vai adicionar um pós-processador, você tem que selecionar o pós-processador, criar o nome da máquina, todos os detalhes básicos de estrutura do meu maquinário. Isso eu faço uma vez só, Cris? Só faz uma vez só, mas isso aí você tem que aprender no sistema de cursos, não é uma coisa que você aprende para esmo. Você tem que entender o porquê que está sendo selecionado esse G-Code, porque a placa usa G-Code, entendeu? Aí aqui tem a lista de máquinas. É como se fosse um drive. Não, é como se fosse um código, como se fosse um PDF, entendeu? Eu estou exportando para o PDF certo, para a gráfica poder se ler. Imagina que isso aqui é uma gráfica. Esse arquivo que vai ser gerado tem que estar decodificado com essas informações. Exatamente. Toda vez que for, ele vai eu vou mandar escolher essa o quê? O G-Code MM, que é esse cara aqui, ó. Entendi. Que é de milímetros, entendeu? Escolhi ele vai estar salvo, beleza, tudo bonitinho, vai estar selecionado. Eu vou mandar guardar o percurso. Aí eu guardo como evento. Esse percurso já trata desse arquivo meu. Já trata esse arquivo que eu criei. Mas isso aqui eu não preciso fazer depois disso aí mais não. Não, G-Code não. Entendi. Aí eu salvei, vou pro sistema do Kendall. O Kendall é o gerenciador do... né? Quando o Kendall abre e a máquina se conecta, ele já fica azulzinho essas setas. Se não tiver azulzinho as setas, significa que ele não está conectado. Você tem que vir em Service, Settings e procurar a porta ideal para conectar. A minha porta certa é a 3. Beleza? Esses dois programas aí, tem algum drive para instalar ou é plug and play? Plug and play. Aí eu tô no programa, vou pegar o meu arquivo no Open. Vou escolher o evento e abrir. Ele vai me mostrar onde está a ferramenta e onde eu quero cortar. Lembra que eu falei que a ferramenta estava aqui em cima e ela vai descer para baixo para cortar. Entendi. Se eu O arquivo já vem pronto. Se eu codifiquei da maneira certa, quando eu der o send, Esse aí é só para executar, praticamente. ele vai ler o programa. Ele vai ler o que eu programei antes. Ele já está girando para outro lugar. Eu vou até parar porque ele Parar. travou. O que aconteceu aqui? Eu mandei executar, mas eu não zerei os eixos no sistema, que é o X e Y que eu precisava zerar. Tu foi intencional agora. Sim, porque na verdade eu tenho que mostrar para você que não é só zerar na máquina. Entendi. Eu tenho que zerar no programa também. Entendi. A gente zerou inicialmente na máquina. Entendi. E achou que podia começar já. Mas não é Entendi. bagunçado. Você tem que mostrar para o sistema que você parou ali. Também posso fazer as movimentações tudo por aqui. O sistema do Kendall ele permite movimentar aqui, ó. Vou colocar 10 milímetros para ir um pouquinho mais rápido. Onde eu vou jogar para o lado. Esse aqui é o que? Step? É a altura, né? O step é os milímetros que eu estou Milímetros. usando e embaixo a velocidade.
O feed. Isso. Vai ter que fazer de novo o ponto, velho? Não. Vou fazer o ponto de novo. Eu não fiz vai- cagada? Tem que é. arrumar a cagada que eu fiz. O bom é que uma vez que eu coloco no ponto que for marcado, Pronto, tá acabou. Entendeu? Marquei o ponto, vem aqui do lado aqui, ó. X e Z. X, Y e Z. Aqui é X e Y e aqui é Z. Zerei os dois, agora eu posso começar. Porque agora o meu sistema sabe aonde eu tô. Então quando eu clicar, ó, ele já vai pro lugar certo. Aí ele vai lá pra baixo. Teoricamente lá no cantinho. Aí ele vai fazer... Ah, faltou a base, não foi? Pra evitar a sujeirinha, né? Essa aqui eu esqueci de colocar. Eu demorei praticamente 2 meses só pra fazer isso. Pra poder te ensinar dessa forma simples. Pra zerar aqui, você clicou primeiro. Esse aqui primeiro, depois esse aqui. Esse aqui zera o X, né? O X e Y e esse aqui 0 Z. Que é o furo. O Z é Então, o furo o pra zero baixo. com o traço no meio. Isso. E o X e o Y é o primeiro. Isso. Aqui é o Z. Ó, terminou. Terminou tão forte que até saltou a peça. A peça pulou pra fora. Entendeu? Esse barulho é só o danado aqui, né? É uma aspiradora mais pesada. Vamos aspirar esse negócio já? Isso aí é o básico pra começar, né, Cris? Entendi. Esse cabo aqui eu ligo aqui. O cabo colorido, né, Cris? Pro lado de cá, né, Cris? Lado esquerdo, né? Tem dois, né? Não, é um só, né? É um só, ligado nos dois, né? Aqui é um cabo só, Cris? É um cabo só. Pronto. Aí aqui o cabo de energia. Aqui é a controladora dela. Faz algumas coisas, né? Além do E o software. cabo USB para comunicar. Na verdade, é uma extensora para fazer algumas coisas, né? Que já Na você já faz o verdade, software. tem uma função que você salva o arquivo num pendrive, num cartão de memória, coloca aqui atrás e executa direto por aqui. É. Mas até então eu não aprendi a fazer isso também. Mas rapaz, eu vou te dizer, ó, é top. Não tive tempo. Aqui já finalizar, essa máquina consegue gravar até 27, 2 já centímetros. cortei 20, até 2,9 centímetros, ou seja, 29 milímetros. 29 milímetros, já cortou. Então aqui, agora MDF de 15, vai de boa. Vai, Empurrou aqui MDF de 10, de 15, 20. acrílico, sem restrição de Normal cor, também, acrílico de 20 também. mas só acrílico e MDF, né? Acrílico, MDF. Pinos. Também, madeira Agora firme. tipo uma madeira de lei, não, né? Dá também, não, depende da fresa que você vai trabalhar. Entendeu? Coloca Depende da uma- É lógico que o desbaste, a madeira de lei ela é mais dura, né? Então você vai trabalhar com desbaste menor, é 0,5. A Cris pra aparecer aqui, ó. Pronto. Então beleza. Ô Cris, essa outra parte aqui é pra quê, Cris? É para poder fazer fresas maiores. Lembra que eu falei do tamanho da fresa? Essa aqui é para fresa pequenininha que tá ali, essa aqui é uma fresa mais comprida. Mais comprida, você. Entendi. De acordo com a fresa, você De acordo coloca. com a fresa, você coloca Aí você essa vê. linha. Porque essa isso aqui é só para o pó não ficar correndo, só né? para o pó não fugir, né? Para dar um cano, entre aspas, de puxar o ar. Entendi. Aqui é para E dar um acabamento. corte desse aqui você não acha em qualquer lugar, né? É. Não nesse tamanho e nessa qualidade. Agora, Olha o desgaste que você ô, tem da ô área. Thiago, vê se tu acha pra mim, tinha uma sacola com Ó. essas. Vocês que montaram essas Você não fresas. pega nenhuma CNC do mercado e deixa um corte bonito assim na lateral. É, top. Fresas. Em média, assim. Várias, velho. Dessa daqui, se quebrar, tem alguma de repulsão? Não, acho que vem só essa. Tá vendo? Mas tem uma outra aqui, mais um outro kit. E um outro VB. Uma totopia mais grossa. Essa aqui é só pra. Acho que eu não lembro pra que é essa daí. Ah. Essa aqui é pra esculpir material e pra fazer metal. E essa aqui é a tupia, não. Esculpir e fazer metal? Qual que É, tipo de você metal? grava metal. Não sabe também, né? Não. Sabe aquelas placas de patrimônio que vem gravado em alguma coisa tipo afundado? É nesse material. E isso aqui, ó, você faz aquela cava bonitinha em formato de. Sabe uma curvinha assim?
Sei. Ela faz a cava bonitinha, na curvinha, certinho, pra fazer a volta da tábua de Então carne. essas são as febres. Coloca aí, meu irmão. Tem mais algum? E tem a tupia que acompanha por essa fresa aqui. Essa tupia acompanha pra essa. E essas de cá encaixa também? Ela encaixa na que tá lá. Na que tá lá. Essas pequenas aqui encaixam na que tá lá. Isso. Então fechou. Ô, Cris, tira aqui. Ah, coloca no Guarda saco. aqui, né? Ô, Cris, outra coisa que eu ia te perguntar. Numa... Aí você tem que pegar e fixar ela. O percurso indica se você vai fazer corte, Vai lá. se você vai fazer desbaste ou preenchimento de alguma coisa. Esse preenchimento é como? É pra poder cavar um buraco. Tá cavando, tá. Botar copo, né? Pra fazer furação. Pra fazer rosca. Tipo, um buraco em formato de rosca. Pra gravação de material, gravação ou em volta, ou gravação só na parte interna, sujando a parte interna, e outros detalhes que eu não faço ideia pra que serve. Aqui gente tem foi no até, primeiro. ó, pra fazer gravação em margem laser. Aí é outra coisa, tem outros processos, sistemas, entendeu? Agora, o primeiro, a gente foi no primeiro, né? Foi no primeiro, que é percurso de corte. Ótimo. Quando clicou aqui, já... Aí ele manda escolher as ferramentas. Entendi. Agora, essa ferramenta não tava do lado de cá? Não. Tava do lado de cá mesmo, foi? Não. Aqui- Ah, porque tava... Entendi. Corte, profundidade. É de fora, direita. Eu tô te falando, o teu problema é que você tem que pegar o primeiro passo, que é o curso de aspalho. Não, aqui eu já peguei. Quando eu pegar na prática, eu pego. Agora vem cá, cadê aquele negócio da profundidade da madeira? O que? Editar passagens, não é essa não? Editar passagens, pra você saber quanto você quer fundagem por vez. Ah, não, até aí tudo bem. É aquele que você coloca a... Não, é quando você cria o arquivo. Quando você vai criar um novo arquivo, quando você vai criar um novo documento, um novo arquivo, o zerado, aí você vai colocar a opção de tamanho, profundidade e por aí vai. Ah, entendi. Aqui, cria o que já tá padrão aí? Quer ver uma coisa? Rapidão. Criou? Vai criar. Pronto, cria um círculo só. Porque na ferramenta de círculo. Vale, isso. Agora você denomina quantos Não, milímetros você vai querer. Esquece isso aí. E você escolhe quantos milímetros você quer nele. O diâmetro, entendeu? Agora vem cá, a ferramenta é aquela lá que eu... Fica aqui em percurso. Aí é o percurso que eu vou dizer Mas o que você eu vou tem fazer. que fechar a ferramenta de criação primeiro. Ah, fecha lá e vou em percurso. Aí depois você vem para o percurso, mas você só pode criar um percurso se você selecionar o material. Entendi. Primeiro seleciono e vou percurso. Aí depois você vai em percurso e escolhe o que você quer fazer. Entendi. Pego aqui, pá, acabou. Depois de salvo, que já tá feita aquela máquina, aquela parada daquela... Tem que do criar drive. o G-Code. O G-Code. Entendi. A treta é criar o G-Code também, que você